Mais ou menos. É muito interessante a gente lembrar do COLE, né, o Congresso de Leitura do Brasil, e também de um outro seminário que acontece nos anos pares, os anos em que não tem o COLE, que é produzido também pela Associação de Leitura do Brasil, que é o Seminário Nacional, o Professor e a Leitura do Jornal, que já está também na sua 5ª edição, sempre com essa perspectiva de discutir temas relacionados à utilização da mídia na escola. E foi muito interessante a nossa conversa, porque, quer dizer, discutir a mídia é discutir uma série de outros assuntos, e é discutir a própria sociedade, afinal a mídia é reflexo da nossa sociedade. A mídia vai oferecer elementos para que a gente possa compreender a sociedade, mas também, se a gente olhar nas entrelinhas da mídia e na forma como a mídia é produzida, a gente também vai tentar entender como é essa sociedade. Afinal, a mídia, por exemplo, para usar o caso que a professora Maria Inês lembrou, vai mostrar, por exemplo, o homem assim como é o estereótipo do homem na sociedade, ou a mulher assim como é o estereótipo da mulher na sociedade, e isso vai acontecer com qualquer outro assunto. E aí, para a gente falar um pouquinho mais de uma outra mídia, eu queria conversar um pouquinho com a professora Luciane sobre a questão do cinema. Vale a pena levar o cinema para a sala de aula, professora? Claro que vale. Só não vale na hora que eu pego o filme e falo assim, olha, vamos ver como era Roma, né? E aí eu passo o Gladiador. Quando a gente fala em cinema na escola, não é pegar uma produção contemporânea, né? Vamos lá, o Gladiador, o Nome da Rosa, e falar assim, Idade Média, Nome da Rosa. Esse é um uso do cinema que não tem que estar dentro da escola, né? Cinema é uma produção, é uma representação. Quando trata com história, nem sempre essa representação foi feita num momento onde se tinha todas as informações. Então, Cleópatra não é mais, a gente já sabe, né, os historiadores já sabem que Cleópatra não é aquela mulher linda, não é a Elizabeth Taylor, né? Então, esse tipo de uso, tá, tem que ser combatido, né? Ele não substitui uma aula, então eu faço... Então, está tudo resumido num documentário, né? Eu vou lá e passo e resolvo o meu problema como professor. A questão do cinema na escola é interessante a gente retomar o início do século passado, né, século XX, porque quando surge, tinham duas posições. O cinema como essa tecnologia que era capaz de reproduzir a realidade. Então, eu consigo lá ter uma aula de biologia, né, e reproduzir ou de geografia, um espaço, a Caatinga do Nordeste, um documentário. Isso lá nos anos 20. Então, os defensores desse cinema como aquele que vai trazer a realidade para a escola. Nesse momento, nós não temos televisão, tá? Vamos pensar nisso. As imagens em movimento eram as imagens de cinema. Então, tem esses defensores e tinha os defensores do cinema como uma produção, né, com efeito moral para combater vamos dizer assim, a questão dos valores que estavam sendo degenerados pelo próprio cinema. Então, é aquele cinema com a moral da história, né? O catecismo. O cinema que tem um vínculo ideológico muito claro, né? Não é mais para reproduzir a experiência científica ou mostrar o que é o Amazonas para a criança que mora, né, no Sudeste, tá? Mas é aquele cinema por ter uma proximidade com as histórias que a gente escuta, né, ter essa coisa da imagem, do som junto, e que vai combater os efeitos, né, que o cinema comercial estava tendo na sociedade. Então, isso aí, vamos falar nos anos 20. Né? Ainda temos um pouco essa polarização, mas o cinema não é substituição de conteúdo, né? Eu acho que muitas vezes você traz para o espaço da escola, de uma aula, em uma reprodução, numa televisão pequena, uma produção que tem que ter condições, né? Então, agora com as produções em 3D, eu preciso de determinadas condições. E isso também cria um problema para o aluno, né? Para o jovem. Uma das formas que é interessante é a questão da produção
de curta-metragem. A nossa produção de curta-metragem nacional, ela é rica, diversificada. Então, uma dica aqui, né, tem um site chamado Porta Curtas da Petrobras e tem uma área para professor, com orientação, com concurso, onde você pode utilizar o material. A produção de curta é interessante, ela até dentro do espaço de tempo da escola, né, o curta, média, metragem, toda essa produção que não circula nas salas de cinema. Nosso tempo está quase terminando. É isso. Eu só queria pedir à professora Marinês que mostrasse os 2 livros organizados por ela e que falam sobre essa temática da utilização da mídia e da educação, e que são livros também que surgiram a partir dos encontros do Congresso de Leitura no Brasil. Isso. No COLE são organizados esses 2 por mim e pelo professor Valdir Heitor Barzotto, atualmente ele está na USP, dos encontros. E tão ricas as discussões, nós tentamos colocar um pouco aqui nesses livros. Então, um é Mídia, Educação e Leitura, também da ALB, Associação de Leitura do Brasil, e da editora Anhembi Morumbi, e o outro Nas Telas da Mídia, né? Ambos organizados por nós. Esse é da Alinea Editora e da ALB. E, então, assim, como eu falei, sempre nós estamos discutindo essas questões e a cada fiozinho que a gente puxa para discutir surgem novas questões. E é isso que é interessante para discutir, né, sobre a mídia. Com certeza. A nossa experiência aqui mostrou exatamente que a mídia é uma verdadeira teia de conhecimento, não é? Vai depender da criatividade do professor, dos planos que ele tem para cumprir e, obviamente, das características de cada escola e de cada classe, a forma como utilizar a mídia. O que não dá é simplesmente para deixar de considerar que a mídia influencia na formação dos nossos alunos e esquecer de levá-la para a sala de aula para uma reflexão mais crítica. Eu gostaria de agradecer a presença da professora Maria Inês Guilhardi Lucena, da Faculdade de Letras da PUC Campinas, e da professora Luciane Moreira, da Faculdade de Educação, aqui da PUC também, e agradecer a sua audiência em mais esse programa Campinas, os Desafios da Metrópole. Até a próxima!